Buongiorno. Chitem. Refuá. Hoje tem França, atual campeã do mundo, contra a Polônia. Um dos times mais chatos, feios do futebol da primeira fase, com o melhor goleiro da Copa, Ziyech, com o melhor jogador do mundo, no ano retrasado, Lewandowski, um grande artilheiro, mas que tem um futebol pragmático, irritante, mas que pode dar zebra. Galera, e à tarde teremos um jogaço entre Inglaterra e Senegal, duas escolas totalmente diferentes. A Inglaterra, que foi responsável por uma das minhas maiores tristezas em Copas do Mundo. Eu era moleque em 90, com 13 anos, torcendo demais para Camarões. Camarões abriu a Copa ganhando da Argentina, que era a atual campeã, que tinha me encantado em 86. Chegou até as quartas, ganhando da Inglaterra. Em dois momentos do jogo, a Inglaterra conseguiu ganhar de 3-2 na prorrogação. Gary Lineker arrebentou, tirou Camarões, onde seria ali a primeira vez que uma seleção africana chegaria numa semifinais. E esbarrou depois com o Senegal, quando foi eliminado pela Turquia em 2002, e Gana por Uruguai em 2010. Depois nunca mais. Embora eu acho que nessa Copa, não digo Senegal, mas acho que Marrocos tem tudo para aprontar para cima de Espanha e talvez Portugal ou Suíça. Já é uma África árabe, não é uma África negra, né? África dos negrão mesmo. Mas já vamos falar desse jogo. Inclusive, além de falar dos dois jogos de hoje, esse quadro diferente que eu estou fazendo agora a partir das oitavas é para falar sobre tradições de camisas campeãs do mundo que estão nas oitavas de final. Amanhã, por exemplo, eu vou falar só do Brasil, porque Croácia e Japão, além de eu não ter as camisas, não tem essa tradição de campeões. A Croácia é a atual vice. Mas a gente vai falar também, né? E já na terça também, só a Espanha. Portugal, nem Marrocos e nem Suíça não tem. Embora vamos falar um pouco mais de Portugal também. França. A França chega com a possibilidade de se tornar tricampeã do mundo e seguida. Fato que não existe desde 58 e 62 com o Brasil. Olha como é difícil Copa do Mundo, galera. Só duas seleções conquistaram isso. Em 34 e 38 a Itália, 58 e 62 o Brasil. Em 98 o Brasil teve a chance, porque foi campeão em 94 e perdeu em 98 para a França. Correto? Depois ninguém mais. E em 86 para 90 a Argentina, né? Que ganhou 86 e perdeu 90 para a Alemanha. A França é fortíssima candidata ao título. Fortíssima candidata. Mesmo sem Pogba, Kanté, Benzema. Eu acho que não faz falta nenhuma e pra mim não é o melhor do mundo nunca. Nunca. Um grande atacante, e só, do mundo. O que eu vejo do futebol francês? Desde que eu me conheço por gente e por amante do futebol. Futebol raiz. Contra o futebol moderno, sempre serei. Mas você usa um monte de camisa de time, Nike, Adidas, Puma e blá blá blá. Tecnologia, a gente evolui em algumas etapas das nossas vidas, como por exemplo, quando eu tinha em 89, 12 anos, eu lembro muito bem assistindo o jogo Brasil e Chile nas eliminatórias, Roberto Rojas no Maracanã, o Rojão da Rosemary, quem não lembra. Naquela época, naquele domingo, eu lembro que na minha televisãozinha, que eu tinha já uma televisãozinha pequenininha, começou a dar umas chamadas da ESPN. Eu falei, nossa, vai ter transmissão de jogos internacionais, campeonatos europeus. Puta, pra comprar uma camisa de time europeu, de seleção europeia, não existia. A Sport Espada no Eldorado começou ali em 94, 95, vendeu algumas camisas. Era muito difícil ter acesso a tudo isso. Jogo de botão, ó hoje. Mas eu digo que nem essas interferências hoje em dia de VAR, é muita... Os caras que apresentam conteúdos de futebol, principalmente no YouTube, porque rede social, Facebook, Instagram, eu nem mexo mais. Sai louco, só fofoca e inveja. Aí no YouTube não tem grandes caras. Mas até mesmo em canais fechados e abertos, caras que não sabem nada de futebol, não é porque não jogaram.
Isso faz diferença. Eu joguei bola pra caralho, mano. Então eu sei como é que é lá dentro. Então o cara analisar um jogo, uma situação tática, isso aí é fácil, a gente. Não é que é fácil, mas no passar dos tempos a gente vai aprendendo, vai entendendo. Mas o sentimento do jogador lá dentro. Por exemplo, pra gente já tomar o que tem o que falar. O tempo é curto. A contusão do Neymar. Infeliz, né, mano? Quem, mano, acha legal tirar um sarro de uma contusão, de uma fratura, de uma dor. Porque assim, eu por vários anos eu fiquei um pouco irritado com a atitude do Neymar fora de campo, que também não tem nada a ver com isso. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas se mostra ser um moleque que já tem 30 anos de idade, que aparentemente não alcançou tal maturidade e até malandragens, como teve Ronaldinho Gaúcho, Romário, e vamos que vamos. Mas é um monstro com a bola no pé, e sofreu uma contusão, mais uma, e que infelizmente líder de partido político, ex-jogador, comentaristas vão a público falar com o maior despeito, que acharam legal, às vezes não vieram falando assim, né, claramente, mas deixaram entre linhas. Isso é ridículo. Ontem o Gabriel Jesus foi cortado da seleção, fiquei super chateado e triste por ele. Ah, mas o Gabriel Jesus jogou 8 jogos de Copa do Mundo e fez um gol. E daí, mano? A opção foi do Tite de colocar ele e de convocar ele de novo. O moleque não tem nada a ver, ele tá voando no Arsenal. Eu faço tudo o que eu faço desde 2017, que eu criei um canal, Museu da Várzea, lives, levei mais de 1.500 times do futebol amador de São Paulo e do Brasil pro meu estúdio, fui na sede de tantos times, fui pra campo filmar, porque eu quebrei a perna, mano, jogando bola. Foi a consequência de uma fratura que eu tive com 40 anos de idade, de começar a fazer isso pra mim não parar com a minha paixão de vida, que é o futebol. A maior dor que eu senti na minha vida, depois de perder a minha mãe, morte da minha mãe, em alguma outra situação minha particular, pessoal, mas parar de jogar futebol, mano, pra mim, até hoje eu sinto. Eu preferia muito mais estar jogando minhas peladinhas todo dia, como eu já joguei na minha vida, do que estar fazendo isso, que eu adoro. Mas talvez eu não tivesse tanto esse tempo de estar fazendo o que eu estou fazendo. Porque, por exemplo, na Ilha Comprida, quando eu morei lá, em Canané, que eu fundei um time do Nativos, tive meu auge em futebol amador, artilheiro, campeão pelo Pedrinhas, eu jogava bola todos os dias, de manhã, tarde e à noite. Na praia de manhã, eu esperava os pescadores chegar, né, fazia uma peladinha ali na areia, à tarde a gente ia pro campinho do Nativos, jogava um meio campo ali, um societinho, à noite, às vezes eu ia correndo ou de bike, 4 quilômetros da praia até a balsa, atravessava a balsa para ir jogar com a minha galera de Canané futsal, todos os dias, voltava meia-noite na última balsa, voltava às vezes dando um trote de 4 quilômetros, e de sábado e domingo jogos do Campeonato Amador Campo Oficial. Aqui tem o Baba, onde eu tô na Bahia, todo final da tarde, mas eu já jogo assim, esporadicamente, com muita dificuldade, eu sinto muita dor, quebrei o tornozelo jogando bola, então, meu, é horrível ver pessoas que usam redes de comunicação que dizem que gostam de futebol tirando sarro de contusão de jogadores. Inclusive sobre isso, seu Tite, sua convocação equivocada, para mim, de algumas posições, eu nunca vi. Levou 9 atacantes e tem um dos piores ataques da Copa. 3 gols. Aí leva o Gabriel Jesus com a situação já comprovada pelo Arsenal de um joelho que já não estava bom e deixou o outro Gabriel aqui no Brasil, sendo que é um cara que pode ser ali arrogante, isso e aquilo, mas está sendo decisivo para o Flamengo em grandes competições como Libertadores nos últimos 5 anos. Mais legal. Boa sorte, que Deus abençoe. França, para mim, Michel Platini, Tigana, a França que me proporcionou o nome a primeira e a maior tristeza no futebol, eliminando o Brasil em 86 com Michel Platini, Zico perdendo o pênalti. Sempre teve grandes times, mas começou a despontar para o futebol mundial com Zinedine Zidane, Thierry Henry, Barthez no gol, que era muito legal. Essa geração de 98 foi espetacular. Ah, mas o Brasil vendeu a Copa, Ronaldo Fenômeno, isso e aquilo. Independente, foram campeão, meteram 3-0. 2 do Zidane. Nunca vou esquecer também, foi outra grande tristeza. Foi a partir daquela final que eu deixei de torcer definitivamente pela seleção brasileira de futebol.
Mas, pô, Deschamps, puta geração, hein, meu. Tinha. Agora tá me falando, não memória alguns nomes. Djorkaeff, meu, que timaço que tinha a França. Carambeu. Foi uma época em que a França ganhou Eurocopa. Foi uma época que depois, em 2002, foi um fracasso. Estreou perdendo para o Senegal, não fez nenhum gol na primeira fase, foi eliminada. Mas aí volta em 2006 a ser finalista. Cabeçada do Zidane, seu último jogo como profissional. Materazzi, a Itália ganha nos pênaltis, mas ele mete um gol durante o jogo de pênalti, de cavadinha. O cara era sensacional. E ela se torna, de 98 para cá, depois do título, uma das maiores potências do futebol mundial. A camisa da França é uma das mais pesadas já do futebol mundial, por si só. Porque pode-se dizer assim, a Holanda nunca ganhou um mundial, tem 3 vices, mas tem uma camisa pesada. Tem, porque dos últimos 30, 40 anos para cá, um pouco mais, ela sempre está chegando. O Uruguai foi bicampeão mundial em 30 e 50, com o maior respeito que eu tenho pela Celeste, mas nunca mais chegou. Algumas Copas Américas, algumas semifinais de Copa, esporádicas, mas tem uma camisa que para a eternidade vai ser uma das mais pesadas. A França é assim. E a França, depois de 2010, 14, ele não teve grandes campanhas. E aí chega a Copa da Rússia. Aí vem a geração de Mbappé, Pogba, essa rapaziada toda. Pogba infelizmente não tá. Lloris no gol. Mano, até tem o Payet, que pra mim é um puta craque, que não tá mais indo já faz um bom tempo. A França perdeu a Eurocopa pra Portugal na França em 2016, mas jogando muito melhor. A França é a atual campeã, né, da Nations, vai da Eurocopa no mês. Não, da Nations, da Eurocopa é a Itália. É uma seleção maravilhosa de se ver jogar. Griezmann joga demais. Giroud é um centroavante básico. Oh, o Thuram, filho, eu vejo todo jogo, o Thuram pai lá. O Thuram era um monstro. Então a França hoje é franca favorita contra a Polônia, porque tem uma tradição e tem um time equilibrado. E tem o Mbappé, que vai ser o sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo por muitos anos como o maior jogador do mundo. Com 23 anos ele já é campeão mundial, fez gol em final, já está indo lá para os seus 7, 8 gols, é um dos artilheiros dessa Copa. Vai jogar mais 2 ou 3 Copas, com certeza, se Deus o abençoar. Vai levar o PSG ao título europeu tão difícil e tão sonhado por eles, tenho certeza. Eu que sempre fui um cara que nunca gostei do Paris Saint-Germain, desde a época do Raí, Ronaldinho, Valdo, Ibrahimovic, que são caras que eu gosto, mas nunca gostei do time Paris Saint-Germain. Lá eu sou Saint-Étienne, já gostei muito do Olympique, de Marseille, mas ele vai, porque ele é monstro. E ele pode falar um monte de bosta também, ter seu temperamento, mas ele é um cara fora de série. Rapidamente para a Inglaterra e Senegal. Acho que a França goleia. Jogo difícil, jogo duro. A Inglaterra vai ter a missão de novamente eliminar uma grande seleção africana, como foi em 90 contra Camarões. Só que diferentemente, por exemplo, eu não vi o título de 66, obviamente. Eu nasci 11 anos depois, né? A gente acompanha, a gente assiste, a gente lê um título contestado por uma bola que talvez não entrou. Agora esse bagulho de bola passou, não passou da linha, eu já nem sei mais o que dizer, né? Mas que tinha como Bob Charlton, seu grande jogador, Gordon Banks, um goleiraço que em 70 fez a defesa de todos os tempos naquela cabeçada do Pelé. E de lá pra cá nunca mais emplacou, mas tem uma camisa campeã mundial. Tudo bem, foi lá, foi a única, mas os inventores do futebol, Charles Miller trouxe de lá também essa cultura pra nós, né, que é uma das maiores culturas do brasileiro. A Inglaterra pra mim me encanta muito. Tem um time muito equilibrado e para mim é a finalista dessa Copa contra a Argentina. E eu só vou mudar isso se ela for eliminada até as semifinais. E vi grandes jogadores também. Aquela geração de Lampard, Gerrard, Michael Owen. Aquela vitória contra a Argentina e a derrota também naquelas 2 Copas seguidas, né? 98 e 2002. É a atual vice-campeã europeia, perdeu a final ali. Uma questão, né, de azar na cobrança de pênaltis. Até o Peter Crouch, eu gostava muito de ver ele. Lineker foi pra mim um dos maiores centroavantes que eu já vi. Vou lembrar aqui de Paul Gascoigne, você é louco.
Gary Neville, é uma geração. Peter Shilton, goleiraço, que eu lembro. O Schumann, que tomou aquele gol de cobertura do Ronaldinho, aquela Copa. A Inglaterra foi bonita, cantou o Brasil naquele jogo. Ou tava ali, pau a pau. É um time que ainda vai dar o que falar. Eu lembro em 2018 ou 2016, se não me engano, no Mundial de Junior. Que essa geração toda, Rashford, todos esses moleques aí, Phil Foden, estavam sendo preparados. Harry Kane é um monstro. Não sei porque o Verde não tá, o Verde Leicester. A maior campeonato de clubes do mundo é a Premier League. E eu acho assim que chegou um momento que a Inglaterra deixou de ser aquele futebol chuveirinho na área, gol de cabeça, hooligans que quebra tudo, e passou a ser realmente uma potência que tem que ser olhada. O campeonato inglês da Premier League é maravilhoso. Os times ingleses para mim são místicos, as camisas, os escudos, as histórias, as suas torcidas. E hoje tem Inglaterra e Senegal. Com todo respeito, o time de Senegal é um timaço, sem Sadio Mané, que seria mais forte ainda, que é um monstro, mas hoje ele vai parar na Inglaterra. Boa sorte aos quatro, as quatro seleções, poloneses, franceses, ingleses e senegaleses, mas acho que as camisas vão pesar, igual ontem foi Holanda e Argentina. Holanda e Argentina pegaram times muito mais, teoricamente, frágeis, Austrália e Estados Unidos. A Austrália até deu um pouco mais de dificuldade para a Argentina, que depois no final do jogo deixou o jogo se tornar difícil, por perder muitos gols. E os Estados Unidos foi querer ir para cima da Holanda, como se fosse um qualquer. A Holanda fosse uma seleção assim, e tomou. Hoje já não, o Senegal já tem, vai dar muita dureza para Inglaterra. E a Polônia, com tudo que não jogou na primeira fase, acho que vai ser um jogo ali entre europeus que vai ser hoje o vídeo mais prolongado desde o começo da Copa, porque é muitos assuntos e vai ficando assim. Daqui a pouquinho tem meio-dia, depois 4 da tarde e amanhã saberemos. Tamo junto. Valeu, fino da Copa.